Paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde, glória a Jesus. Mais uma tarde nós nos encontramos aqui na página do projeto Mulheres com Espada. Mais uma tarde de testemunho, mais um dia de testemunho. Deus poderoso. Compartilha essa live, marca alguém, marca uma amiga, um amigo, alguém que precisa ser impactado através do testemunho que nós iremos testemunhar e ouvir na tarde desse dia. A paz do Senhor, Geice, Jubivale, Alexandra e minha xará. A paz do Senhor, sou Alexandra também. Oh, glória. Sejam todos bem-vindos. Karina ou Roberto que tá aí com a gente? Esse casal abençoado. Oh, glória. Mais uma tarde de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Quantos testemunhos impactantes têm passado por aqui. Quantas coisas o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, né? Cada testemunho mais impactante do que o outro. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, não há variação de mudança. Nós é que mudamos, né? Nós precisamos crer no Senhor, naquilo que Ele faz. A paz do Senhor, Lilian, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Deus seja louvado nessa tarde que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos numa só voz, num só espírito, para tributar a honra, a glória, o louvor àquele que é digno. Glória a Jesus. Paz do Senhor, Suzana, Kátia, glória a Deus. Obrigado, Lília. Isso aí, proclamando o reino, compartilhando, tá semeando na vida de alguém. Que se todos não entendessem isso, porque o trabalho não é meu, a página não é minha, a página é do Senhor, quem faz é Ele, não sou eu. Como eu sempre digo, eu sou apenas instrumento. Oh, meu Deus, instrumento não se manda. Glória. Paz do Senhor, Eliane, Rosângela, Kátia. Deus seja louvado pela vida de vocês nessa tarde. Márcia, a paz do Senhor. A todas as amadas irmãs e irmãos também que vão entrar e que estão entrando. Vamos orar? Porque nós somos movidos à oração, né? Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Vamos louvar não, vamos orar. Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Rendemos graça, o louvor e a adoração que é tua, Senhor. Nessa tarde, esta live é tua, apresentamos a ti, consagramos a ti. Faz, Deus, aquilo que lhe apraz. Usa, Deus, a vida da tua filha que estará com oportunidade nessa tarde para testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida dela. Senhor, toma as vidas que vão entrar posteriormente, as vidas que serão alcançadas através desse meio de comunicação. Retira, Senhor, todas as distrações, influências, sejam repreendidas e neutralizadas em nome de Jesus. Assuma, Deus, o governo, a direção, o fluir dessa live. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Eu quero iniciar nessa tarde com uma palavra de edificação para a tua vida, para a minha vida, para todos nós. Ao me sentar aqui, eu falei, Senhor, revela uma palavra para o teu povo que está sedento, o teu povo que precisa de alimento nessa tarde, o teu povo que tem fome, aleluia,
Josilene, a paz do Senhor, Josilene. A palavra do Senhor diz assim, lá em João 10, verso 9. A palavra diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. 11. O Senhor diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. No 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Glória a Jesus. O Senhor diz aqui que Ele é a porta. O Senhor é o acesso. O Senhor é o caminho. É o Senhor que tem a chave que tudo abre. É o Senhor que abre portas. É o Senhor Jesus que vai te levar ao acesso ao portal celestial, ao portal dos céus, ao portal aonde está o nosso Senhor. E se alguém entrar, será salvo. Aquele que passar por essa porta, aquele que acessar, aquele que reconhecer o seu bom pastor, ele encontrará, sabe o que? Pastagem. Ele encontrará alimento. Ele encontrará bastância de alimento. Sabe o que é o alimento? Palavra do Senhor. Aquilo que alimenta a tua alma, o teu espírito. Alimento fresco, alimento do céu. Só que ele também fala que o ladrão, quem é o ladrão? É o inimigo das nossas almas. Ele vem para quê? Para roubar tudo aquilo que você tem, roubar seus sentimentos, roubar sua família, roubar suas conquistas, roubar seus sonhos, seus projetos. Ele veio para roubar. Ele vem para matar também seus sonhos, matar sua vida, sua esperança, sua fé, a sua comunhão, seu relacionamento com o Senhor. E ele vem também para destruir família, destruir projetos, destruir a sua vida, a vida dos seus filhos, do seu marido. Mas que nós venhamos nessa tarde nos levantar e que nós venhamos entrar por essa porta que é Jesus Cristo. É Jesus que nos chama no dia de hoje. Eu sou a porta. A porta está aberta. A porta, estou dando acesso. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, venha. Aquele que tem ouvidos, vinde a mim. Sai do lugar que você está. Sai do comodismo. Sai dos achismos. Sai da indiferença. Sai da zona que você se encontra. Sai do cativeiro. Sai do quarto escuro. Sai, vinde a mim, vem. Vem porque a porta está aberta. O acesso está livre para mim e para você. Ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor deu a vida. Jesus deu a vida e ressuscitou por mim e por você. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. Você consegue ter o entendimento disso nessa tarde? E ele diz que ele é o bom pastor e que conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece no profundo, no oculto e no escondido. Foi ele que te criou. Foi o Senhor que te criou. Antes mesmo de você ganhar forma,
O Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha te preparado. A tua vida está na palma da mão de Deus. Já tem um destino para a tua vida. E ele diz assim, ó, e elas, as ovelhas, tem ovelha aqui hoje? O Senhor pode te encontrar aqui hoje nessa live, você que está aqui me ouvindo. O Senhor consegue te encontrar aqui hoje. Tem ovelha aqui que ouve a voz do bom pastor. Tem ovelha que consegue ainda ouvir a voz do mestre ou está com os ouvidos tapados. E ele diz, aqueles que me ouvem, elas me conhecem. Ele conhece a gente. Mas você conhece ele? Quem conhece ele, ouve a voz dele. Não se engana. Tem testificação. Tem sinais. Tem códigos. Tem prodígios. Tem maravilhas. Tem a manifestação do Senhor. Quem é ovelha conhece o seu Senhor. Quem é o seu Senhor nessa tarde? Quem é o Senhor da tua vida? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Rosângela, você já está aí? Tá, ô glória! Já quero... minha história escreveu Jesus. Qual foi a história que Jesus escreveu na tua vida, Rosângela? Qual é a história que Jesus escreveu na tua vida, Rosângela? Compartilha conosco nessa tarde, edifica a vida das pessoas que estão aqui e que vão ver posteriormente esse testemunho. Quero aproveitar a graça e a paz a todas as amadas que estão aqui conosco, primeiramente. Eu já quero pedir às intercessoras que eu já vi que já estão aqui conosco, para estar intercedendo aí. Foi só a pastora falar, Rosângela já está aqui com a gente, teve uma queda de luz aqui. Ou seja, se o inferno está se levantando, é porque Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Pastora, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que é uma grande alegria compartilhar com o reino de Cristo tudo que ele tem feito em nossas vidas, porque sabemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Vocês estão me ouvindo? Porque com a queda de luz aqui, piscou tudo, fiquei sem luz na hora que a pastora falou. Eu não estou ouvindo a pastora. Não, eu só tirei o áudio, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo, então. Deixa eu pedir aqui para as amadinhas aqui, que eu já vi que elas estão aqui conosco, para elas sinalizarem para a gente se o som tá ok. Aqui, olha, um dos meus amadinhos aqui já colocou, também teve queda de energia, ele também é aqui do bairro onde eu resido. Mas vamos lá, vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, porque Deus é bom o tempo todo. Quero compartilhar com a pastora, que está me conhecendo há pouco tempo, e com todos que estão aqui, que eu não escolhi se me tornar psicóloga. Não escolhi, incrivelmente. Mas eu entendo hoje, né, com o passar do tempo, que foi o próprio Deus que escolheu por mim. Porque o Senhor, na sua imensa grandiosidade, ele poderia ter aberto qualquer outra porta. Qualquer outra porta. Mas ele abriu a porta certa. Porque ele me conduziu para curar as minhas feridas. Para que depois de curada, ele me usasse para curar outras vidas. Né? E aí fez muito sentido naquela fala que a gente tem o hábito de ouvir, que somos curadas para curar. E através da psicologia, eu pude ter um encontro mais assertivo
com muitas das dores e com muitas das crenças que eu, por não ter o conhecimento, eu alimentava. O que eu fazia? Eu me remeto muito ao exemplo do gatinho que fica se banhando com a própria língua. E muitas das vezes eu confesso a todos que estão aqui e todos que vão ouvir depois, muitos anos da minha vida, eu ficava nutrindo aquelas mazelas sem ter noção do que eu fazia a mim mesma. Mas aprove o nosso Deus que abriu uma porta e ali teve uma grande virada de chave. Ele descortinou, ele literalmente tirou as escamas dos meus olhos e onde eu pude começar a ter o um encontro com Cristo. Porque nos anos anteriores eu achava que servia ao Senhor Jesus. E aí me lembra muito quando o Jó diz que ele conhecia de ouvir falar, mas depois eu pude entender o que é realmente servir. E aí eu passei não somente a ser uma reprodutora do que me era ensinado, mas eu comecei a adquirir propriedade do trono de Deus para que eu pudesse derramar, né, o fluir das águas que realmente purifica. E hoje eu tenho testemunhos assim de centenas, para honra e glória do Senhor, de vidas que estão hoje aí, né, anunciando o que é realmente ser liberto. E Deus, ele abre porta aonde ele quer, né, meus amados? Ele faz o tempo todo, desde que nós damos essa liberdade para ele. Porque tem tanto assunto, eu vou deixar a pastora conduzir, porque, pastora, se a senhora não me segurar, a gente vai fazer uma vigília aqui, tá? Porque Você os amados... pode ficar à vontade, esse momento, Amém. você testemunha. Amém. Nós só vamos lhe ouvir. Amém. Amém. Então, vamos partir do princípio. Através desse encontro de processos de cura, é que eu fui realmente obtendo intimidade com o Senhor. Foi a partir desses processos que eu fui entendendo o que é de fato ser discípula de Cristo. Porque por conta daquilo que hoje eu tenho conhecimento do que é o temperamento, porque muitos de nós, quando falamos sobre temperamento, o senso comum tem o hábito de dizer, fulano tem um temperamento forte, né? Mas todos os tipos de temperamento têm o seu lado forte e o seu lado mais fragilizado, sem exceção. E o que aconteceu? Quando eu fui realmente me aprofundar, estudar o que de fato, como surge o temperamento, e eu descobri que nós não escolhemos o nosso temperamento, mas sim o nosso pai. O próprio Criador, quando nos cria no ventre das nossas mães, ele já escolhe o nosso temperamento. Por que quando eu falo de temperamento, muitas das vezes eu fico sorrindo? Porque inúmeras vezes eu ouvi, Rosângela, você é igual Pedro, né? E eu me envergonhava, pastora. E hoje eu glorifico a Deus por esse temperamento. E eu falo assim, Senhor, o Senhor forjou tantas áreas da minha vida, tantas áreas, o Senhor me levou a um processo que naquele momento eu imaginava que era o meu fim. E ali eu pude, através das suas orientações, compreender que era necessário. E por que com o meu temperamento o Senhor não mudou? E hoje eu entendo, porque Deus precisa de Pedros na terra, né? Ele precisa de Pedros na terra, assim como ele precisa de João, né? Que a gente conhece João como o discípulo do amor. Nós sabemos que existem outras características como de André e dos demais discípulos, mas hoje eu glorifico a Deus. Por quê? Porque através do meu temperamento, Deus tem me usado na maneira a qual Ele quer. Hoje eu tenho convicção disso. Porque confesso aos amados irmãos que atender os servos do Senhor não é fácil, não. Porque eles vêm com argumentos, né? E eu respeito, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de maturação. E nós, quanto psicólogos, quanto servos, porque eu costumo dizer, e eu não tenho medo nenhum,
nenhum de que se alguém for ao conselho, nossa, ela é psicóloga e ela fala de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Quanto psicóloga, o meu instrumento de trabalho é aquilo que o meu paciente apresenta. E se o meu paciente apresenta coisas pertinentes ao evangelho, eu vou usar a fala que ele me apresentou para levar ele a refletir, para que ele possa identificar aonde está ali a causa que está gerando aqueles sintomas. E, evidentemente, é óbvio que eu não vou desrespeitar o que o conselho rege, né? Eu não vou ficar lá dentro do meu consultório pregando para ninguém. Mas se ele der brecha, eu não vou perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque quando eu entro na porta do consultório para dentro, eu não deixo de ser serva do Senhor. Quando eu estou ali diante de uma vida, eu estou ali em contato de uma pessoa que está precisando ser acolhida, que está precisando de amor, que está precisando exatamente conhecer a si mesma. E aí é onde eu realmente compreendo o motivo do qual o Senhor me levou a tantos processos. Porque eu questionei a Deus. Eu questionei. Eu falei, Senhor, chegou uma fase, pastora, eu falei, Senhor, eu atendo pessoas que têm idade até para serem meus pais. E o que eu vejo aqui através da vida deles é que eles não passaram um terço das experiências as quais eu venho passando ao longo da minha vida. Eu falei, Senhor, para quê? Para que o Senhor me conduziu a tantos processos? E aí ele vem descortinando. Cada vida que chega no consultório, eu falo, Jesus, agora eu entendo. Agora eu entendo, Pai. Né? Porque assim, quando eu disse a início que ele me conduziu a um local que pudesse curar as minhas feridas, e quando eu recebo pessoas feridas, me remete àquela passagem onde o Senhor nos diz que com as mesmas consolações que ele me consolou, são com as mesmas consolações que eu utilizo para consolar as vidas que chegam ao meu encontro. Então foi a partir daí que eu comecei a registrar algum dos processos dos quais o Senhor me levou. Instrução essa que foi sempre orientada pelo meu grande pastor, o Marcos Gregório. Ele sempre nos orientou para que nós registrássemos as experiências. Por quê? Porque a nossa mente é falha, a gente esquece. E às vezes a gente faz promessas e votos que nós esquecemos, mas o Espírito Santo de Deus nunca esquece. E com essas experiências registradas, eu fui amadurecendo, eu fui buscando, fazendo leituras, ouvindo muitas ministrações e obedecendo, né, cada uma delas, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e no momento qual Ele quer. E o que aconteceu? Chegou a pandemia. E ao chegar a pandemia, eu não estava dando conta, pastora, de dar assistência. Eu não estava dando conta. E eu comecei a orar, pedir direção a Deus. E uma das vidas a qual me acessou, o que eu fiz? Eu peguei esse caderno que eu registrava essas experiências e dei para ela ler. E falei para ela assim, olha, nesse final de semana eu estou saindo em missão, estou dando suporte a algumas vidas, mas assim que eu retornar, eu entro em contato para a gente poder sentar e conversar. E quando eu fui ao encontro dessa vida, ela já veio para mim com os olhos arregalados e falando, que foi isso? E eu falei assim, não sei, eu preciso que você compartilhe comigo. Ela, Rosângela, eu degustei na leitura e eu tive encontro com o Senhor através dessa leitura. E ela falou assim, amada, da mesma maneira que esse conteúdo me edificou, da mesma maneira que esse conteúdo, através do Espírito Santo de Deus e através da sua vida, me convenceu para que eu não cometesse o que eu estava para cometer, aí foi ali que eu entendi. Por quê? Porque ela já havia planejado tirar a própria vida. E quando ela começou a ler aquilo, ela falou, não, peraí, se uma pessoa passa por todas essas lutas e está de pé, eu também vou conseguir. E aprove Deus tocar no coração dela e a convencê-la para que ela não desse continuidade àquilo que Satanás estava lançando na mente dela. E quando ela me entregou o caderno, ela falou, Rô,
da mesma maneira que esse conteúdo me edificou, você poderia lançar isso. E aí, confesso para vocês, naquele primeiro momento, o meu ego inflou, pastora. Tu crê? Meu lado humano, eu fiquei assim, nossa, né? Além de missionária, além de psicóloga, vou me tornar escritora. Mas quem tem intimidade ouve a voz do mestre. E aí ele falou claramente comigo, não é sobre você, é sobre mim. Aí eu abaixei a cabeça, pedi perdão e falei, pai, eis-me aqui. E aí eu comecei a pedir direcionamento ao Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou fazer? E aí eu tenho um trabalho de consagração, né? E nesse trabalho, nesse dia, eu falei para as amadas assim, olha, hoje eu estou aqui só para receber. Olha a audácia. Hoje eu estou aqui só para receber, vou ficar aqui no meu cantinho, hoje é com vocês, vou ficar aqui só intercedendo. Nessa hora, o Espírito Santo de Deus tomou uma das varoas, ela veio ao meu encontro e disse assim, não é para você aumentar nem um ponto, nem uma vírgula. É para você descrever cada deserto, cada vale que eu passei contigo, filha minha. Ali eu já entendi. Eu falei, Senhor, muito obrigado. E nesse dia, eu fiquei só recebendo? Obviamente que não, né? Depois desse toque do pai, caí ali, botei a mão no arado. E ali tivemos um dia grandioso para a glória de Deus. E foi aí que surgiu, né? E por isso que eu pedi ao Espírito Santo direcionamento, e foi aí que ele me deu, para que nós não venhamos fugir dos propósitos, né? Porque os processos é que nos conduz para que possamos viver o propósito de Deus. E aí eu peguei as escrituras, as experiências que eu havia registrado naquele caderno, enviei para uma revisora, depois encaminhei, né, para a gráfica, e eu fui surpreendida, porque no mês de abril agora eu cinquentei, né? Sou muito feliz, muito grata, falo isso com muita alegria no coração, porque infelizmente eu tenho amigas que não chegaram, né, a esse tempo, e nesse dia eu havia marcado para fazer um culto em ação de graça, e o que aconteceu? O meu marido trabalha embarcado, e o que aconteceu? Ele foi chamado, e ali me desmotivou. Falei, poxa, eu não vou fazer o culto sem ele estar presente. Me senti desmotivada. Falei, não, depois eu marco um momento com as minhas amadas irmãs, a gente faz um lanche, eu comemoro. Só que, na madrugada, o Espírito Santo me acordou e falou, não estou entendendo. E eu tenho... Da forma que eu falo aqui, da forma... As amadinhas que estão aqui junto, elas sabem. É assim que eu converso com ele. Eu falo, pai, não estou entendendo, eu que não estou entendendo. O que está acontecendo? Ele falou, você não declara que a sua alegria vem de mim? Por que você está desmotivada? E aí eu fui orar. E fui para a madrugada. E ali, Deus me levou numa passagem, vou até abrir aqui. Mateus 17, 20. Eu gosto da versão internacional, que ela tem uma palavra diferente das demais versões. Mateus 17, 20 diz assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhe digo que, se tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e irá. Sabe o que me chamou a atenção aqui, pastora? Esse como eu fiquei intrigada. E eu li, reli. Eu fui para o dicionário. E aí eu fiquei de madrugada dentro pesquisando. E aí eu pude entender, eu fui pesquisar sobre o grão de mostarda, porque eu já ouvi inúmeros testemunhos, eu já ouvi várias ministrações dessa passagem, mas eu nunca havia entendido que esse como é como acontece, como realmente funciona um grão de mostarda. Porque não é em relação a tamanho. Porque o grão de mostarda, você pode pisar, você pode socar, que ele não
quebra. Eu peguei várias pesquisas falando a respeito de como funciona o grão de mostarda. Aí fez sentido para mim quando ele nos diz: nada será impossível para vocês. Por quê? Porque quando nós passamos pelo processo, é como a própria azeitona, né? Ela só gera um azeite bom depois que ela é bem prensada. Porque se ela for só amassadinha, o azeite não sai puro. Não sai um azeite de qualidade. E aí, quando eu fui, né, buscando, eu falei: Jesus, eu nunca havia me atentado para esse como. Porque quantos de nós, às vezes, vai orar e fica, né, tentando compreender o que a palavra está querendo nos dizer. E ali eu entendi que o motivo qual ele me permitiu passar pelos processos esses, se falar de enfermidade, nova convertida, fui diagnosticada com câncer no útero. E ali eu fiquei assim: não, antes de ter um encontro com Cristo, eu não tinha enfermidade. Agora que eu me acheguei a ele, não, isso é uma mentira do diabo. E eu tenho aqui, no ano de 2001, eu tenho aqui, que eu guardo com muito carinho, esse folderzinho aqui de evangelismo, porque no dia que eu fui fazer o exame e que eu fui convicta que era um engano do diabo, o que aconteceu? Quando eu estava lá, no pátio do posto de saúde do Vasco Barcelos, aqui em Nova Iguaçu, entrou uma senhorinha evangelizando. Todos os prospectos eram amarelo. O meu foi o único que foi verde. E quando eu li, o prospecto diz assim, Clínica da Alma. E eu vou ler para vocês o que diz esse prospecto. Diz assim: consultório em toda parte, médico cirurgião, Jesus Cristo, graduação, Filho de Deus, médico auxiliar, o Espírito Santo, sua experiência infalível, sua especialidade, o impossível, seu instrumento, o poder, seu favor, a graça, sua receita, a Bíblia, doença que cura, todas, preço do tratamento, a fé, sala de cirurgia, o altar, seu hospital, a igreja evangélica, sua dieta, oração e jejum, seus exercícios, boas obras e frutos, horário de consulta, 24 horas por dia, direção, Jesus Cristo. Quando eu li esse prospecto, eu dei muito glória a Deus naquele pátio. E as pessoas olhando para mim, ninguém entendia nada. E eu falei assim, vou fazer esse exame, já tomei posse da minha cura, e quando sair o resultado, vai ser mais um para glorificar a Deus. Isso, eu tinha apenas 6 meses de convertida. Aí começou os processos da minha vida. O diabo viu que na enfermidade eu me posicionei, né? E ali ele viu que nessa área ele não conseguia me diminuir, não conseguia esmorecer a minha fé. Tempo depois, o que aconteceu? Esse é um testemunho que eu já dei inúmeras vezes e que cada vez que eu dou, eu cada vez falo para o povo de Cristo. Amados, se Cristo comigo vai, eu irei. Por quê? Porque tempos depois, meu filho nessa época estava com 3 anos de idade e eu queria novamente ter um novo filho. E eu comecei a pedir a Deus que eu queria ser mãe novamente. E o que aconteceu? Um belo dia, estávamos num grupo de oração e o Espírito Santo falou para mim, eu vou te dar, mas vai ser para minha glória. E ali eu me assustei, não consegui entender, caí de joelho no chão
E na época, minha discipuladora, que é a minha cunhada, Ana Cristina, ela chegou perto de mim e falou assim, o que houve? Eu falei assim, o Espírito Santo soprou algo no meu ouvido que doeu. Ela falou, não, é porque você está preocupada com o que nós estamos atravessando, estávamos ali orando, buscando um novo espaço, né? Porque nós tínhamos sido designados para estarmos junto com os nossos líderes naquela época para abrir uma nova igreja. E aí eu falei, não, não é isso. E o que aconteceu? Meses depois, eu engravidei. E me recordo que nessa época, meu filho ainda com 3 aninhos, ele falou assim, mamãe, vai ser Paulo e Esther. Porque eu tinha o hábito de ler as histórias bíblicas com ele, e ele gostava muito da história de Paulo e de Esther, e ele falou, vai ser Paulo e Esther. Eu falei, amei. E o que aconteceu? Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, os bebês não tiveram batimentos cardíacos. Ou seja, os fetos não tinham vida. Mas, eu costumo dizer de viver, que mistérios de Deus a gente não explica, a gente vive. E o que aconteceu? Os meses foram passando e os médicos não acreditavam. Por quê? Porque eu não tive nenhum tipo de infecção, eu não tive nenhuma expulsão, que segundo os especialistas dizem que quando o feto está morto, ele mesmo expulsa no útero da mulher, e eu não tive nenhuma infecção, eu não tive nenhuma dor. E aí os médicos começaram a investigar o meu caso, né, me direcionando para que eu fizesse de 15 em 15 dias exame de sangue, para que eu pudesse verificar o que estava acontecendo. E nisso, eu fui submetida aí a vários hospitais, inclusive lá no Mariana Bulhões, ali pertinho do Hospital da Posse, aqui em Nova Iguaçu. Eles me deram um encaminhamento para que fizesse a curetagem gemelar, porque até então eu não sabia que eram gêmeos, né? E aí o que aconteceu? Dali foi detectado que realmente os fetos não tinham vida. De Nova Iguaçu me encaminharam para Nilópolis, de Nilópolis me encaminharam para Caxias, de Caxias me encaminharam para Xerém. E nisso eu fui rodando, e aí por fim o médico falou assim, olha, nós não temos o que fazer, o que iremos fazer precisamos que você entre em jejum zero para que nós possamos colocar você no trabalho de parto. E nisso o tempo foi passando, eles pedindo para que eu fizesse novos exames, o tempo foi passando, e o que aconteceu? Com mais de 3 meses já, o médico marcou que eu tivesse às 7 da manhã em jejum zero. Eu fui de manhã, chegando lá, outras mulheres chegaram para dar luz, e os médicos falaram para mim, olha, prioridade é para elas que vão dar luz. Infelizmente, você vai ter que esperar. Você permaneça em jejum zero e volte no término, na troca de plantão, para que nós possamos ver se vamos conseguir encaixar você numa vaga, porque agora a prioridade é para quem está dando a luz. Continuei em jejum zero, fui à noite novamente, não consegui vaga, fui na manhã seguinte novamente, nisso, no 3º dia, quando eu já estava fraca, o que aconteceu? Estávamos lá na porta do hospital, uma irmã em Cristo estava vindo do trabalho dela, Ana Cláudia, que eu sou imensamente, serei eternamente grata a Deus por Deus ter usado a vida daquela moça para me ajudar. E ela falou, vocês estão de carro? Vamos para Belfor Roxo. Chegando lá em Belfor Roxo, o médico viu todos os meus exames, que eu já estava fazendo ali quinzenalmente, quando ele olhou o meu quadro, e ele falou assim, olha, infelizmente agora eu não vou poder direcionar você para o pré-parto, porque você está fraca, você está 3 dias sem nem água tomar. Então, eu vou liberar para você tomar um café com leite, comer alguma coisa leve. Só que, olha como Deus é tremendo. A enfermeira evangélica, a nossa amiga evangélica, a minha discipuladora que estava ali, e ali nós oramos. E ali, por eu estar fraca, me foi direcionado, eu tomei um copozinho de café com leite, 200 ml, comi 3 creme cracker, e as meninas orando, todas nós estávamos orando. E quando terminou a oração, eu comecei a sentir as contrações. Só que, por conta de eu ter comido, eu não poderia ir para o centro cirúrgico naquela hora. O médico pediu para que eu fizesse mais 6 horas de jejum. Só que nesse período de 6 horas, o que aconteceu?
eu fiquei na sala de pré-parto e ali foram chegando mulheres que tinham feito o quê? Tentado o aborto. E ali eu entendi o propósito. Por quê? Porque ali eu contei para elas o que eu estava passando. E ali eu falava para elas de Jesus, eu falava para elas que Deus é que dá vida, só Ele tem o direito de tirar a vida. E ali eu fazia o apelo para que elas voltassem para Jesus, e ali, né, fui resgatando vidas. E aí, quando eu já estava muito fraca, depois já de algumas horas ali no pré-parto, a doutora que me direcionou para a sala, o centro cirúrgico, a própria doutora que fez o meu parto, ela voltou para Cristo sem eu dar uma palavra. Só de ver tudo aquilo que eu estava ali passando, ela voltou para Jesus, né? E ali eu pude entender que aquele foi mais um processo. E ao retornar para casa, eu fiquei assim, nossa, eu saí de casa com a barriga já bem desenvolvida. O meu filho está esperando eu chegar com os bebês nos braços, né? Porque ele só tinha 3 anos de idade na época. E aí sentei ali ao lado do meu filho, chorando. E ali eu falei, meu filho, e aí ele, não chora não. Ele que foi o instrumento para me consolar. Ele enxugando as minhas lágrimas e falando, mamãe, não chora não. Papai do céu levou Paulo e Esther para morar com ele. E assim, para a honra e glória do Senhor, venci mais esse processo. E no período que eu estava gestante, né, por ter um trabalho, né, desde sempre com um número grande de mulheres, eu havia ganho muitos presentes para os bebês. E aí eu descobri que eu tinha uma conhecida que estava gestante. Aí eu levei esses presentes e presenteei ela. E depois ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos. E essas gêmeas hoje são levitas na casa do Senhor. E aí, por isso eu falo, a gente não explica o milagre, a gente tem que viver o milagre, né? Então, assim, inicialmente passei pelo processo da mentira do diabo, achando que ele ia me fragilizar na fé, né, com uma enfermidade. Depois tive mais essa prova aí, que, para a honra e glória do Senhor, ele me sustentou a todo tempo, me ajudou a atravessar esse processo, a vencer. E parou por aí? Não. Vieram outros processos, né? Processos que eu confesso para vocês, hoje eu glorifico, agora Dia das Mães foi uma bênção, mas eu falo para vocês, eu tive ódio da minha própria mãe, né? Aqui no livro, logo no início, a primeira coisa que eu falo é sobre o perdão. Por quê? Porque na época minha mãe não era cristã, né? Desde a minha infância até a minha primeira fase adulta. E hoje, através da psicologia, por isso que eu sou muito apaixonada por essa área. Porque se eu não tivesse ido para essa área, eu não confesso para vocês, eu não sei se eu alcançaria o entendimento do que de fato a minha mãe passava e acabava externando sobre mim, porque ela reproduzia sobre mim tudo aquilo que o meu avô um dia fez com ela, né? E essa é uma outra área de um outro processo que eu passei e que tem esse relato, né, aqui. E hoje minha mãe está aí na presença do Senhor. Todas as vezes que a gente está juntas, orando e guerreando juntas pelas nossas vidas, pelas nossas causas e pelas causas que as vidas direcionam para que a gente interceda. Então, a gente está aí, caminhando para a honra e glória do Senhor. E aí, através, né, desse livro, hoje mesmo eu tive mais uma ponta de entendimento. Por que eu falo ponta? Que eu falo que Deus ele tem todas as peças do grande cabeça que é a nossa vida. Mas como ele sabe que nós, humanamente falando, nós não temos estrutura para lidar com todas as áreas, ele faz assim, ele nos entrega de tempo em tempo uma determinada quantidade de peças. E ali nós vamos montando. E quando ele percebe que a gente já está dando conta, ele entrega uma nova porção, né? Eu falo que a última peça vai ser só o dia que a gente estiver indo para a glória. Porque aí, né, já está tudo formado, aí chegou a hora da gente ir para a nossa morada eterna. Mas por que eu falo
que ele entrega de tempo em tempo. Porque hoje eu tenho um entendimento que a ciência me deu a possibilidade de realmente entender como funciona aqui dentro. Porque da mesma maneira que o Senhor criou cada órgão, aqui dentro do nosso cérebro também existem compartimentos específicos para cada coisa. Então, existem esferas no nosso cérebro, que se chama hipotálamo, que ali fica reservado. E a nossa amígdala dentro do nosso cérebro, ela armazena todas as nossas emoções. Todas, sem exceção. E aí eu falo assim, meu Deus, como pode uma glândula tão minúscula ter uma potência tão grande sobre a nossa vida? E eu tenho algo comigo que eu compartilho com as pastoras, as quais são minhas pacientes. Eu estudo os artigos científicos com a minha Bíblia do lado. Eu vou buscando base, referência. E até aqui, essa estratégia tem sido muito válida, né? Ai, nossa, Rosângela, você mistura a ciência do homem com a ciência de Deus? Eu afirmo sem nenhum medo. Pode quem quiser ir no conselho, porque eu não temo. Porque o meu Deus, que é o meu mentor, é Ele que é o meu mestre, é Ele que é o meu pai. E aí, o que eu entendi, que Ele abriu a porta da psicologia para me tratar, para me usar, para cuidar dos servos dele, sim. E o que acontece? A ciência humana, ela traz esclarecimentos que, obviamente, na Bíblia a gente não tem. Nosso hipotálamo, né? Para que serve? Nossa amígdala, nosso córtex frontal, as áreas específicas. Porém, na Bíblia também traz informações, sim. Porque eu costumo dizer e continuo aplicando isso, que a ciência do homem nunca estará acima da ciência de Deus. Nunca vai sobrepor. Por isso, quando eu chego no consultório, a primeira coisa é faço a minha oração e peço a Deus para que Ele aviva a minha memória, o que depende da ciência humana, e para que Ele me direcione segundo a vontade dEle para cuidar das vidas que Ele leva ao meu encontro. E ali sim, obviamente, eu busco técnicas, instruções baseadas em comprovações científicas, porque humanamente falando, nós necessitamos para que possamos nos modular, para que possamos compreender o que fazemos conosco, para que possamos, de fato, colocar, né, em evidência o que é necessário. Porque se nós não descobrirmos a raiz da causa, a gente vai ficar como o povo no Egito, vivendo um ciclo vicioso, dando voltas, e uma coisa que eu compreendi, que eu compartilho. E eu coloco isso em prática todos os dias. E eu falo para Deus, Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia em nenhum momento nos diz que o Senhor nos criou para sobreviver. Pelo contrário, Ele nos criou para viver, e Ele deixa bem claro que Ele nos dá vida em abundância. Então, peraí, se Ele nos dá vida em abundância, por que nós vamos ficar nos aprisionando nas nossas emoções? Mas hoje eu entendo, porque se não tivesse uma pessoa que me instruísse, se eu não tivesse buscado conhecimento, eu não teria, provavelmente eu poderia estar até hoje aprisionada nas grandes feridas emocionais que tentaram me aprisionar e me tirar do foco para que eu não vivesse o propósito, né? E a própria palavra nos diz que nós sofremos o quê? Por falta de conhecimento, porque a palavra diz claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não podemos esquecer que, independente de ser pastor, pastora, qualquer título, qual seja, nós somos seres humanos. Tem uma filosofia de um dos grandes psicólogos que ele foi sucessor, né, do grande esqueci o nome agora que eu ia dizer. Mas, enfim, o grande mentor da psicologia, que é Freud, né? Ele ali, com as dificuldades dele, ele foi dando orientações, foi criando sucessores, e um deles é Jung, que tem uma frase de Jung que marca muito a minha vida, que ele diz assim: conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Porque nós não podemos esquecer que nós somos humanos, mas e lidamos com seres humanos. Esse acolhimento de acolher as vidas, né? E o que me chama muita atenção nessa filosofia de Jung é porque ele fala sobre alma. E eu já li vários livros sobre Jung e nenhum deles fala que Jung era conhecedor do Evangelho, mas ele cita a alma. Por que eu falo isso? Porque Satanás, ele não está nem aí se nós estamos com cabelo longo ou curto, se nós estamos acima ou abaixo do peso. Contra o espírito, ele sabe, porque ele não é bobo. Ele sabe que com o espírito ele não tem força. Por que Satanás ele toca exatamente na alma? Porque é ali que estão alojadas todas as nossas emoções. Por isso que as emoções, elas são uma fonte que gera muitas causas, muitas doenças. Por isso que eu sempre falo, precisa-se sim buscar conhecimento, buscar um profissional de excelência para que alinhe-se as emoções, porque uma pessoa no seu momento de doença, no seu auge da dor, ela tem dificuldade até para orar. E é exatamente essa a intenção do adversário. Ela não quer que nós venhamos nos conectarmos à videira, né? Porque é da videira que vem a fonte. É da videira que vem a fonte. Se nós não estivermos conectados à videira, eu gosto muito do termo florescer. E eu falo, né? Principalmente quando eu pego uma mulher que gosta muito de flores, eu pergunto, né? Peraí, como é que você faz para cuidar das suas flores? Aí elas vão, né? Vão se entusiasmando e vão trazendo as informações. Aí eu pergunto, se a raiz dessa flor estiver adoecida, ela floresce? Não tem como. Assim somos nós. Se a nossa raiz, se a nossa base não estiver bem tratada, nós não florescemos. Não podemos florescer, né? Por isso eu glorifico a Deus. No dia da consagração desse livro, né, Deus usou os vasos e os profetas aqui da terra e falou que isso aqui só foi o pontapé inicial. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Né? Só que agora eu vou me tornar uma escritora consciente, né, pastora? Agora não tem ego mais inflado. Agora está no controle, está no equilíbrio. Então, esses são alguns dos processos os quais eu atravessei, né, para a honra e glória do Senhor. E por que eu compartilho? Porque é o mesmo Deus que cuidou de mim, que me sustentou, que me segurou com a sua destra fiel, é o mesmo Deus que está aqui, né, com essas vidas que já entraram, com outras que vão ver posteriormente. Então, se você está atravessando um processo e acha que é o fim, posso te dizer, não é para a morte, é para o seu fortalecimento, é para o seu crescimento, porque nós só podemos gerar frutos quando nós estamos curadas. Por isso que nós somos levados aos processos. O próprio Cristo foi levado ao deserto para ele se santificar, para ele se fortalecer. E ainda assim, né, pastora, ao sair de lá, foi tentado. Então, nós temos aqui nas Escrituras instruções do que nós vamos enfrentar no dia a dia. Então, os processos são exatamente para a gente seguir. Sirleia está aqui, Sirleia é um presente de Deus. Cito Sirleia no livro, Sirleia, tem que ler. Aproveitando e fazendo a publicidade, pastora. Né? Mas que seja para a honra e glória do Senhor, porque eu creio. Minha filha na fé, Cláudia Andrade, que alegria tê-la aqui conosco. Caminha comigo desde 2001, pastora. Também ela também está sendo citada aqui, porque assim, é aquilo, quem está de fora, né, pastora, não imagina os processos que nós atravessamos no dia a dia. Não imagina que a gente está sorrindo e por dentro a gente está, Senhor, renova-me, Senhor, encha-me,
Porque quando a gente fala alegria, a nossa alegria vem do Senhor, é exatamente isso, né? As coisas estão acontecendo e a gente está olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E assim nós vamos, até o dia que Ele preparar, até o dia que Ele nos permitir. E vamos seguindo. E vamos seguindo, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? É uma palavra muito forte, Ebenezer. Ebenezer. Como eu falei para a senhora, eu falo pra caramba, né? É sobre isso, né? Quando você falou do panfleto, né? Eu tenho uma experiência parecida com a sua. Eu também tenho um panfleto que eu guardo aqui. Vai ter oportunidade de eu contar a segunda parte do meu testemunho, porque ele é grande, né? Eu também, você está falando, e Deus ele vem falando comigo já há um certo tempo para me escrever as experiências. Olha aí. Eu já enumerei. Eu tenho mais de 30 experiências com Deus, testemunho, manifestação de milagre, prodígios dele, né? E ele já falou para mim, começa a escrever. Olha aí. Deus fez o que aqui, pastora? Uniu propósito. Meu Deus, aí você começou a falar, eu falei assim, gente, olha o que ela tá falando, meu Deus do céu. Né? E assim, foi tão profético o que essa irmã liberou sobre a tua vida através desse panfleto, e muitas das vezes as pessoas não valorizam, né, aquele papel, aquele panfleto que alguém te entrega na rua. É resposta de oração, é resposta, é um direcionamento do Senhor. E as palavras, né, que foram liberadas aí, o que foi falado? Consultório. E aonde você atende hoje? Verdade! Você não se atentou para isso não, né? O Senhor falou, fala para ela. Aleluia. Porque o destino, o propósito que eu já tinha estabelecido sobre ela, já tinha. Jesus. A palavra, olha só o que o Senhor mandou liberar para você. A irmã plantou, alguém te regou. Hoje, Deus te dá crescimento. Aleluia. Pegou? Aleluia. Tomei posse. É sobre isso que o Senhor falou. Aleluia. Fala para ela. Aleluia. Talvez você não se atentou para esse panfleto. Mas sabe por que você guardou ele até agora? Para o Senhor te falar. Lembra? Eu liberei uma palavra sobre a tua vida. Depois você está vivendo ela. Os processos são para hoje você ter autoridade para falar sobre ele. Curar pessoas. Alcançar pessoas. Através do quê? Da ferramenta da psicologia. É um diferencial o teu trabalho. Com psicólogos, conheço milhares. Eu sou estudante de psicanálise. Eu conheço muita gente. Mas tem os profissionais que têm um diferencial. Por quê? É o Senhor que dá a ferramenta. Né? É o Senhor que vai usar. É o Senhor que vai pegar a utilidade daquilo que Ele te entregou. Né? E antes de você entrar na live, quando eu me sentei aqui, eu não trago palavra preparada, né? Eu oro e falo, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor falava da porta, que Ele é o pastor, né? E que as ovelhas, aquelas que são deles, que ouvem a voz dele, conhecem ele conhece as suas ovelhas, e aquelas que são dela conhece a voz dele. E eu tinha escrito até aqui, ó, na folha, eu sentei aqui com essa palavra, eu tinha ouvido o louvor, aí eu fui escrevi, aí que fala assim, ó, o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha. E você entrou falando da porta. Meu Deus, não estava nada combinado, gente. É uma manifestação, é sinais de Deus, tá? E eu falei, Jesus, isso é muito tremendo, isso é muito lindo. Então, você que está aqui, seja edificado, seja alcançado, seja transformado. Não há impossibilidades para o nosso Deus. Aquele que crê foi citado aqui, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. A semente é tão pequena, tão pequenina, mas quando ela cresce, quando ela dá o seu fruto, eu não tenho noção do que ela se transforma. É tremendo demais, né? É tremendo demais. Então, assim,
Deus fazendo história na vida de pessoas. Talvez você esteja aqui desesperançado, né? Nada acontece. Eu tenho uma promessa. Deus falou comigo lá atrás, mas eu não vejo nada acontecer. Mas aí eu te pergunto, tá posicionado? Tá na direção do Senhor? Tá fazendo aquilo que o Senhor fala? O Senhor mandou tu estudar. Tu tá estudando? Não, porque se Ele mandou tu estudar e tu tá dentro de casa, tu não vai viver a promessa, irmã. Foi falado de conhecimento aqui. A gente só adquire estudando. Gente, como eu estudo. Deus falou no passado assim para mim, ano que vem será o tempo que tu vai sentar para estudar. Você vê aqui onde eu tô na sala da minha casa. A sala já virou escritório. A mesa, minha filha, de jantar, o negócio é livro para tudo que é lado. Aqui atrás de mim é uma estante, cheia de livro, cheio de caderno, cheio de coisa para estudar. Tem hora que eu deixo o marido dormir, a filha dormir para me poder entrar aqui. E isso, ó, é 1, 2, 3 da manhã que eu estou estudando. É aula que eu fico de 9 à meia-noite, aula que depois dá pra gente ver depois, né, que fica gravada. Sim. Mas eu tô aqui, ó, com um caderno estudando. Você tá onde nessa tarde? Deus falou que tem pra tua vida. Deus falou que vai abrir a porta. Deus falou que vai te botar lá, na psicologia, no direito, na medicina. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. E tu tá fazendo o quê? Ah, tô esperando chegar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não fizer, Deus não vai fazer por você. Ele já liberou a palavra profética. A porta. Começamos falando da porta. Ele é a porta que abre. Ele tem a chave de Davi que abre, fecha, que ninguém abre. É ele que sopra teu nome. É ele que faz conexões. É ele que te apresenta. É ele que te dá condições para pagar aquilo que tu não tem. Eu tenho testemunho sobre isso. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade de direito, gente. Não tinha, na minha época, não tinha. Mas eu orei. Eu apresentei em pensamento a Deus aquilo que eu queria. Passou um mês, Deus usou o dono da empresa que eu trabalhava. Tu tem noção de Deus tocar no dono? Soprar teu nome? Fazer o dono olhar para você, aonde tinha mais de 5 mil funcionários, e o dono olhar para você, era para mim mesmo. Sabe por causa de quê? Sou filho, sou filha, paternidade, sou filha. Sou filha, não sou qualquer coisa. Para de ficar falando que você é qualquer coisa. Para de ficar falando assim, pela misericórdia. Não, você é filha. Tem identidade. Assuma a sua identidade. Quem não sabe o que é, fica falando que é qualquer coisa. Não, não, não. Você é filha. E pagou. Fiz faculdade de direito. Pagando 100 e pouco reais, porque a outra parte, quem pagava era o dono da empresa. Você tem noção do que Deus faz por causa de você? Eu só não continuei no direito, porque quando eu cheguei na metade da faculdade, eu me identifiquei com a psicologia, com a psicanálise, entendeu? Aí o cara me fez assim, entendeu? Porque eu queria trabalhar na área criminal. E eu trabalhando na área criminal, eu iria me corromper. Eu ia ter que fazer coisas que não agradam ao Senhor. O Senhor guardando na sombra do Onipotente. Eu ia precisar mentir para poder defender um cliente. Eu ia precisar fazer coisas que não iriam agradar a Deus e ia me comprometer no mundo espiritual. Aí o Senhor mudou o meu entendimento, a minha visão. Não é isso que eu quero. Eu até realizei o teu sonho, para te provar que sou Deus. Mas não é isso que eu tenho para a tua vida. Aí ele tirou o amor do direito aqui, de dentro de mim, né? E falou assim, não, não é isso que eu quero, não, é isso aqui. Que eu amava, gente, era meu sonho. Direito e área criminal, era o que eu queria. Deus mudou meu pensamento, fez eu esfriar para o direito. E falou assim, não, eu quero, é esse caminho que eu quero para você. Você está entendendo o que é que Deus está falando, gente? Aqui. É uma live de testemunho, então Deus ele faz, ele fala, né? É a oportunidade, eu não ia nem falar isso, né? Porque eu ia falar do meu testemunho, mas é propício. Deus sabe com quem ele está falando nessa tarde, né? Nosso Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe com quem ele fala. Eu não sei, mas ele sabe. E a palavra
o testemunho, a mensagem aqui está indo como uma flecha, está alcançando alguém. É certeiro. É certeiro. Então, assim, nessa tarde, eu quero agradecer, né, a Rosângela. Ela aceitou de prontidão estar aqui para servir, né, compartilhar. Entre em contato com ela, pega o número dela, aí ela já deu toda a planta, já tem um diferencial aí, e as pessoas precisam entender e se autoexaminar e saber que quando precisa, né? Precisa sim de terapia, de uma psicóloga, algumas coisas que a gente não consegue resolver. Nem tudo é espiritual, gente. Tem coisas que é nós mesmos que precisamos nos entender, colocar as coisas em ordem. O mal que nos fizeram, os traumas que colocaram em nós, o que ela falou aqui, eu vivi também isso, né? A minha mãe reproduziu aquilo que fizeram com ela e ela fez em mim, né? Eu contei no meu primeiro testemunho, eu vivi independência emocional dos 4 anos até 20 anos de idade, dependência emocional. E isso causou um estrago muito grande na minha vida. Hoje eu estou viva aqui porque foi o Senhor, porque não era para mim estar aqui viva, né? Eu contei isso no meu primeiro testemunho, está até aí na página. Então, que você não venha reproduzir o que fizeram com você. Que você venha entender que tem coisas que a gente precisa procurar sim um profissional. Deus colocou essas pessoas como ferramenta para abençoar a nossa vida. A gente tem que parar com esse preconceito, esse achismo, né? Porque é Deus que levanta, como, né, a Rosângela mesmo falou, gente, é Deus que dá inteligência. Não adianta falar, eu fiz 50 faculdades, eu sou graduado, eu fiz pós, eu fiz... Não adianta, cara. O teu dinheiro não compra a tua inteligência. O teu estudo, os teus livros, a tua melhor faculdade. Se ele quiser apagar a tua mente, ele apaga. Se ele quiser fechar a tua boca, ele fecha. Se ele quiser fechar a porta do teu trabalho, ele fecha. Se ele quiser tirar todos os teus clientes, ele tira. Se ele quiser que a tua loja não venda nada, não vai vender. Gente, é ele que faz. Um dia o Senhor falou algo comigo, que ele falava assim, filha, contempla. Aí o Senhor me trazia em visão, ele fazia eu ver os prédios, avião, carro, a tecnologia. E eu falei, nossa, eu deslumbrava, dentro de uma visão aberta, o Senhor me mostrando. E o Senhor começou a palestrar comigo e falou assim, tá vendo isso tudo, minha filha? Eu fiquei assim, fui eu, Senhor, que dei inteligência ao homem. Todas as coisas que foram criadas, foi eu que dei a inteligência. Sou eu, Senhor, que permito. Sou eu, Senhor, que dou ao homem. Então, não é sobre nós, é Ele. Não agradece a Ele. Dá glória para Ele. Honra teu trabalho. Honra aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Porque um dia a gente vai dar conta. A gente vai dar conta. Por mais pequeno que seja. Mas se Ele te entregou algo, um talento, um dom, para ser granjeado, multiplicado no reino dEle, faça alguma coisa em nome de Jesus. Tem vidas e vidas morrendo. Vidas e vidas sendo perdidas. Vidas que dependem de mim e de você, que está de pé para estender a mão e alcançar alguém. Então, hoje eu estou aqui dentro de uma live, algo que eu não gosto, sabe, Rosângela? Essa exposição. Sim. Não é comigo, eu fico nervosa. Eu tô aqui, mas eu fico nervosa. Eu demorei um pouco, né? Porque assim, no período da pandemia, o conselho liberou para que fizéssemos atendimento online. Mas eu custei me adequar, porque eu gosto muito dessa coisa de aproximação, sabe? E essa coisa de tecnologia, eu demorei um pouco a aderir, né? Mas, de contrapartida, hoje eu tenho a possibilidade de atender pessoas na Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá, né? Ou seja, Deus não tem fronteira, né? Ele abre o caminho. E sem falar que uma pessoa que é brasileira, que reside em outro país, esse acolhimento faz muita diferença. Então, a gente teve essa possibilidade. É claro, é evidente que tem algumas funções que não têm essa viabilidade, mas é uma forma, né, de nós nos conectarmos com os nossos irmãos
né, com pessoas que estão do outro lado. E sem falar de pessoas que às vezes realmente têm dificuldade de locomoção, né? Então tudo isso facilitou bastante. Nos ajuda, né? São Doutora, ferramentas que a gente precisa, sim, diga. tem uma irmã que está perguntando aí o telefone da senhora e o endereço do seu consultório. Eu coloquei logo em seguida, quando ela falou, para acessar o Instagram, que aí pelo direct eu já passo. Apesar que no meu Instagram já tem lá o meu telefone, mas quem quiser pode entrar em contato através do direct que a gente se comunica, né? Tá vendo aí, Rose? Entre em contato com a doutora Rosângela, tá bom? Entra lá, tem teu endereço, chama ela no direct, tá bom? A gente precisa pegar pessoas com referência, né? Então eu quero agradecer, né, a doutora por essa oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando suas experiências. Gente, adquiro o livro dela, porque eu também quero. Vai me Precisamos nos inspirar também encontrar. muito. Amo testemunho, gente. Eu amo ouvir os testemunhos. Tá? E que vocês sejam muito abençoados. Compartilha com alguém, marca alguém. Vai ficar salva aqui na página. Sempre fica salva aqui na página do Instagram. E daqui a pouco eu tô colocando lá na página do YouTube. E se você quiser rever de novo em casa, botar lá no A telão. Damares está perguntando o nome do livro, é Não Fuja dos Processos, Damares. O livro você só vai conseguir com a doutora, né? Não é isso? Sim. Estou Então, começando a me familiarizar, né? Já entrei em contato para saber como é que eu faço para adquirir informação do valor de frete, porque tem pessoas de outros estados me pedindo. Mas Deus está movendo, estou aprendendo. alguém está falando aí, ó. O livro tem o quê? Tem falado muito ao meu coração. É a Cláudia, ela já leu? Ela está lendo, ela manda, né, algumas referências lá das experiências que ela tem passado na leitura. Que E sem lindo. falar que ela foi uma das pessoas que atravessaram alguns processos presencialmente, né, Cláudia? Meu Deus! A gente tem testemunha viva aqui. Glória a Jesus. Desses Tá aí, desses processos citados, tem testemunha viva aqui. Veja bem, livros são portais de acesso pelo Eterno. Amém. Entenda que um livro, ele não é apenas um livro, não. É um portal de acesso que o Senhor abre na terra. Entenda isso. Entenda isso. Eu ouvi algo da pastora Luciana Moraes. Ela também escreve livros, ela faz as capas, ela falou algo para mim, que eu peguei aquilo para mim, aquela frase para mim, eu não esqueço até hoje, que Deus, quando deu o primeiro livro para ela, acho que ela está na 4ª edição de um livro dela, se eu não me engano, 3ª ou 4ª. Mas quando ela estava no primeiro livro, e Deus falou que ia dar continuidade nas escritas, que viriam outros livros, Deus falou assim com ela: eu não te dei livro para você ganhar dinheiro. Eu te dei livro para você trazer mensagem. Eu ouvi isso aqui, pastora. Eu lembrei isso, eu preciso falar. Então, existe um diferencial de quem traz mensagem e de quem ganha dinheiro. Não que não vai ser abençoado, porque ele é provedor, ele faz como ele quer, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente está comissionado pelo reino, e é ele que usa as nossas mãos ou os nossos dedos. Aviva a nossa memória, né? Isso. Não é sobre dinheiro, cédula terrena. É sobre mensagem. É sobre quem você vai alcançar. É sobre quem vai acessar. É sobre quem será alcançado, né? Como você mesmo testemunhou e deixou aqui, que você foi fazer missão e deixou um paciente, né? É isso? Era uma paciente lendo um livro seu, uma escrita sua. Até então,
Não era um livro físico ainda, era uma anotação. Exatamente. O consultório começou ali, irmã. A legitimação. Aí, virou o quê? Um portal. Aleluia. Um portal. E não vai ficar só em um, não. Amém. Não vai ficar só em um. Você sabe disso. Porque tem muitas experiências ainda. Experiências que virão depois da leitura desse livro. Enquanto pessoas estão lendo esse livro, está gerando nelas novas experiências. É verdade. Eita, tá descendo revelação. Vai gerar novas experiências. E gerando novas experiências, Rosângela tem que escrever. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Tu tá entendendo? Dessa É um portal de experiência, acesso. pastora, dessa experiência, desses atravessamentos com a minha mãe, eu já encaminhei o conteúdo para a supervisora, que eu falei sobre o poder das crenças limitantes. O que as crenças faziam comigo, o quanto elas me limitavam e o que elas me levaram a fazer. Porque eu estava indo a passos largos para a beira do abismo. Jesus. É. Meu pai. Esse conteúdo já está lá com a supervisora, né? E vamos esperar aí no Senhor. Né? Já acabei dando spoiler aqui, né? Gente, vocês querem saber do conteúdo do livro? Comprem, adquiram o livro. Chama a Rosângela no direct, vê lá quanto que fica para enviar para tua cidade, ela posta no correio para você, adquire, abençoa a vida dela e seja abençoado. Não compra só um, não. Adquire 2, 3, abençoa outras vidas. Tenha o hábito de ler, gente. No mínimo, você tem que ler aí uns 12 a 30 livros por ano. E aí, tá lendo? Tem que ler, gente. É verdade. Lê. Precisa ler. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de todo mundo. Aqui está, nossas vidas. Você que vai ver depois. Você que está aqui conosco. Obrigado por participar, por estar conosco até esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Pastora Rosângela. Ih, pastora, Jesus. Recebe tempo. A minha intercessora acabou de aparecer. Recebe mais um nível. Ai, Jesus. Recebe mais um nível de autoridade. Amém. Recebe mais um nível de autoridade. É bom porque fica gravado na live. Meu Deus! É porque o Senhor já tem falado com você, né? É, você já até sonhou já. Os pastores falam, não Já adianta sonhou. correr. Não adianta Já sonhou. correr. Ele falou primeiro contigo. Ainda bem que tem umas testemunhas aqui que conhecem ela. Já tô aqui. É, Jesus. Porque primeiro a gente faz para depois ser legitimado. Amém. Só que as pessoas acham que primeiro desce óleo para depois fazer. Não, a gente faz primeiro. Ninguém tá vendo por trás das malhadas. Ninguém tá vendo por trás dos bastidores. Mas ele vê. Amém. 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 Só de pra vigília, hein? Obrigado, tá? Deus abençoe. Eu que agradeço, tchau, gente. pastor. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui e agradeço a todas que vão ouvir depois, né? Que Amém. Deus possa levá-las a esse encontro. Amém. Beijo grande. Shalom, shalom. Shalom.